Fala galera, beleza? Meu nome é Pedro França e no vídeo de hoje estou trazendo uma dica muito bacana para vocês. Eu vou falar sobre progressões aritméticas de segunda ordem e como que a gente aplica isso para resolver alguns problemas de função quadrática. Acho que vocês vão gostar muito, hein? No final tem 3 exercícios de aplicação. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho de progressão aritmética de segunda ordem, deixando claro que o nosso objetivo aqui não é detalhar a progressão de segunda ordem, não é ir a fundo nesse assunto. Eu vou explicar o suficiente para que a gente consiga resolver problemas de função quadrática, ok? Deixando isso muito claro agora desde o início. Então é quase como se fosse um macete, tá? Para você resolver questões de função quadrática, embora a palavra macete talvez não seja tão adequada para isso, mas enfim. Vou falar superficialmente e vou mostrar como que a gente aplica isso em função polinomial do segundo grau, beleza? Então o que acontece? Vamos primeiro aqui definir o que seria uma PA de segunda ordem. Uma progressão aritmética de primeira ordem você já conhece, né? Aquela sequência em que cada termo é obtido somando o anterior com um valor constante. Esse valor constante ele é chamado de razão. No caso da PA de segunda ordem, o que acontece? Vamos definir assim, ó, é uma sequência em que a diferença entre termos consecutivos, a diferença entre termos consecutivos formam uma PA. É uma sequência em que a diferença entre termos consecutivos forma uma PA tradicional que vocês conhecem. Essa definição, gente, ela é muito difícil de você assimilar. O que seria, de fato, então, uma progressão aritmética de segunda ordem? Então, eu vou colocar aqui 3 exemplos e eu acho que vai ser melhor vocês entenderem o que é uma PA de segunda ordem pelos exemplos, ok? Então, deixa eu trocar a cor aqui do pincel. Então, olha só esse exemplo que eu estou escrevendo aqui, ó. 0, 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante. Provavelmente você vai conseguir completar essa sequência até o final, porque ela é uma sequência bastante comum de aparecer. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que essa sequência que eu escrevi de laranja, ela é uma PA de segunda ordem. Ela não é uma progressão aritmética de primeira ordem, aquela tradicional, mas ela é uma PA de segunda ordem. Por quê? Vamos calcular a diferença, essa palavra aqui que é a palavra-chave, diferença entre termos consecutivos, tá? Vamos calcular a diferença entre dois termos consecutivos aqui. 1 menos 0 dá 1. 4 menos 1, 3. 9 menos 4, 5. 16 menos 9, 7. 25 menos 16 dá 9. Então você observa que a diferença entre termos consecutivos, que está escrito ali na cor verde, ela sim forma uma progressão aritmética tradicional. Então, a nossa sequência inicial, essa laranja, ela é chamada de progressão aritmética de segunda ordem. Por quê? Porque a diferença entre termos consecutivos formam uma progressão aritmética comum, uma progressão aritmética tradicional, ou de primeira ordem, se você quiser assim chamar. Certo? Então, isso que está escrito de verde aqui, ó, ele representa exatamente a diferença entre dois termos consecutivos. Portanto, a diferença do 25 para o próximo termo aqui vai ter que ser quanto? A diferença vai ter que ser 11. Vamos conferir? 25 mais 11, o próximo termo aqui de fato vai ser o 36. E a diferença do 36 para o próximo termo? A diferença do 36 para o próximo termo vai ser 13. Continuando a sequência aqui de baixo. 36 com 13, 49. E a diferença do 49 para o próximo termo? Continua a sequência aqui de baixo, vai ser 15. 49 com 15, 64. E assim por diante. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo. Deixa eu desmanchar isso aqui.
Outro exemplo é esse aqui, ó. 1, 3, 9, 19, 33, 51, por aí vai. Qual que é o próximo termo dessa sequência? Será que a gente consegue descobrir? Vamos ver, ó. A gente já está vendo que não é uma PA, porque a razão não está sendo constante. Mas vamos ver se é uma PA de segunda ordem. Vamos fazer a diferença entre os termos aqui. 3 menos 1, 2. 9 menos 3, 6. 19 menos 9, 10. 33 menos 19, 14. 51 menos 33, 18. E por aí vai. Será que isso aí está formando uma progressão aritmética? Isso que eu fiz de verde, que é a diferença entre termos consecutivos? 2 para 6, saltou 4. Para 10 mais 4, para 14 mais 4, para 18 mais 4. Então é uma progressão aritmética que está em verde. Uma progressão aritmética tradicional. Então nossa sequência laranja, aquela original, ela é uma PA de segunda ordem. Então, qual que é o próximo termo dessa sequência? A diferença do 51 para o próximo termo vai ter que ser 22. Continuando essa sequência aqui. Então, 51 com 22, o próximo termo vai ser 73. Próxima sequência, essa daqui, ó. 0, menos 6, menos 16, menos 30, menos 48, assim por diante. De novo, a gente já olha e repara claramente que não é uma progressão aritmética tradicional, mas vamos fazer a diferença entre os termos consecutivos. Menos 6, menos 0, menos 6. Cuidado com o sinal dessas contas, tá, gente? Menos 16, menos 6, menos 16, menos 6. Isso aqui vai dar menos 16 mais 6, que vai dar menos 10. Menos 30, menos 16. Vai ficar menos 30 mais 16, que dá menos 14. Menos 48 menos 30. Fica menos 48 mais 30, que dá menos 18. E por aí vai. E que a gente nota? Essa progressão aqui de verde, a diferença entre termos consecutivos, ela sim forma uma PA. Qual que é a razão dela aqui? A razão dela é menos 4. Certo? Então a gente consegue prever o próximo termo. A diferença do menos 48 para o próximo termo vai ser quanto? Vai ser menos 22. Então, menos 48 menos 22 vai dar menos 70. E assim por diante. A diferença do menos... Vamos pegar aqui uma questão como exemplo. Essa questão aqui, ó. Lá da Mackenzie. Se f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c é tal que f de 2 igual a 8, f de 3 igual a 15 e f de 4 igual a 26. Então, quanto que vale o f de 5? Que progressão aritmética de segunda ordem tem a ver com função quadrática? Gente, a função quadrática tem uma característica que é muito interessante, que novamente eu não vou entrar nos detalhes dela, tá? Porque o objetivo aqui é mais que isso sirva como um estalo para vocês fazerem as questões mais rápido. Mas é uma característica que eu vou anotar ela aqui. Eu sugiro que você dê bastante atenção para ela. Isso pode te poupar muito tempo. A função do segundo grau, ou a função quadrática, ela tem uma característica que ela liga uma progressão aritmética em uma progressão aritmética de segunda ordem. Olha que doideira isso daqui, gente. Uma função quadrática, ela tem a característica de ligar uma progressão aritmética em uma progressão aritmética de segunda ordem. Como assim? Se você pegar um exercício que está falando de função quadrática, e quando a gente pensa em função, são dois conjuntos, né? A função ela simplesmente liga um conjunto no outro.
Se o conjunto inicial ele for uma PA tradicional, a imagem desse conjunto ela vai formar uma PA de segunda ordem. Olha só que doideira. Como assim? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Vou fazer com esse exemplo aqui. Ó. O que ele está me dizendo? Ele me deu de informação que quando x é 2, o y é 8, quando x é 3, o y é 15, e quando x é 4, o y é 26. E quer saber o valor de y para x igual a 15. Vamos colocar uma tabela aqui, vamos escrever isso. Vou colocar aqui o x e aqui o valor de y. Então, ó, quando x é 2, o y é 8. Quando x é 3, o y é 15. E quando x é 4, o y dá 26. Como é que seria um jeito tradicional de resolver esse problema? Você ia pegar o modelo da função quadrática, que é ax ao quadrado mais bx mais c, e substituir cada um desses pontos no lugar de x e y, ia montar um sisteminha de 3 equações e 3 variáveis. E resolver o sistema sem achar o a, b e c. Aí depois que você acha a equação, você substitui 5 lá e vai ser feliz. Só que como que eu posso resolver essa questão sem ter que passar por isso? O que eu quero saber é o valor de y para um x igual a 5. Qual é o valor que vai estar aqui? E aí nós vamos usar essa informação que eu passei para vocês aqui. Ó, que a função quadrática ela liga uma PA em uma PA de segunda ordem. O que eu estou querendo dizer? Olha para essa galera que eu estou destacando aqui. Isso daqui é uma PA. 2, 3, 4, 5. Se a relação desse conjunto x com o do y é através de uma função quadrática, então com certeza nós podemos afirmar que essa galera aqui é uma PA de segunda ordem. Então essa galera aqui é uma PA de segunda ordem. Se é uma PA de segunda ordem, o que isso quer dizer? Que a diferença entre os termos consecutivos estão em progressão aritmética. Vamos fazer as diferenças aqui. Ó. 15 menos 8, 7. 26 menos 15, 11. Isso que eu estou marcando aqui de laranja é uma progressão aritmética comum. Qual que é a razão dela? A razão dela não é 4, né? De 7 para 11, 4. Então, qual que seria o próximo termo dessa progressão laranja aqui? 7, 11, 11 mais 4, 15. Ou seja, a diferença do 26 para o próximo número é 15. Então, 26 mais 15 vai dar quanto? 41. Acabou o problema. Se estiver duvidando, você pode pegar os pontos que ele te deu no início, jogar na equação, resolver. Você vai chegar em A, B e C e no final você joga o 5 no lugar do X que você vai chegar nesse 41. Entenderam o negócio? Então, se você pegar uma questão que você já sabe que é função quadrática e está ligando uma PA em outra sequência, essa outra sequência com certeza é uma PA de segunda ordem. Então, já faz a diferença dos termos ali que você vai ter a manha de como que vai se comportar essa progressão. Certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos desmanchar. Bom, outro exemplo então é esse daqui. Ele fala assim, ó, uma ponte foi criada para ligar dois edifícios, sendo sua estrutura sustentada por cabos de aço verticais. Para determinar a quantidade de cabo a ser comprada para a realização da obra, foi necessário aproximar a curva característica de sustentação por uma parábola. Na figura a seguir, ilustra-se a situação e o sistema cartesiano introduzido para a solução. As guias de sustentação são espaçadas de 5 em 5 metros, e os valores das ordenadas da função representam a quantidade de cabo para cada posição. Logo, para a abscissa menos 15, a quantidade de cabo utilizada é quanto? Não sei se o desenho está claro para vocês aí. Ó. O plano cartesiano está passando bem aqui assim. Deixa eu fazer um traço mais grosso nele aqui para indicar. E aqui, ó, ele já deu alguns pontos. O primeiro ponto, deixa eu fazer de uma cor diferente aqui para dar um destaque. Vou colocar ali de verde. Esse ponto aqui
é o ponto 0, 1. Vamos anotar aqui já? Vou colocar x e y, tá? Mesmo esquema que a gente estava fazendo antes. x0 e y1, ou seja, esse cabo de aço daqui ele vai ter 1 metro. Esse segundo cabo de aço aqui, ó, ele está na posição 5, 2. E o outro cabo de aço é na posição 10, 5. Certo? Veja bem, a parábola é uma figura simétrica. E o meu plano cartesiano, o eixo y, está passando bem ali no meio dela. Então, embora ele esteja perguntando a quantidade de cabo de aço utilizado no menos 15, eu vou calcular a quantidade do 15 positivo, porque vai ser a mesma. Ok? O 15 e o menos 15 eles estão simétricos ali. Então, a quantidade de cabo de aço para 15 e para menos 15 é exatamente igual. Então, eu vou calcular a quantidade de cabo de aço para abscissa 15. Ou seja, quando o meu x é 15... qual que é a quantidade de cabo de aço que eu vou ter aqui? De novo, você podia achar a equação da parábola, tranquilo. Mas pensa bem comigo. Ele falou que que precisou aproximar isso daqui por uma parábola. Né? Falou isso aqui no enunciado. Bem aqui, ó. Então, se é uma parábola, a função que ele escreve isso ela é quadrática. E a função quadrática ela tem o poder de ligar uma PA, que nós estamos observando bem aqui, em que? Em uma PA de segunda ordem, que seria essa de cá. Correto? Aqui uma PA de segunda ordem. Então, sempre que a gente for trabalhar com PA de segunda ordem, já vamos calcular a sequência das diferenças entre os termos. Então, vamos ver. 2 menos 1 aqui dá 1. Coisa de laranja. 5 menos 2 dá 3. Então, essa progressão laranja aqui, ela tem razão 2, né? Então, a diferença do 5 para o próximo aqui vai ser quanto? Vai ser de 5 também. 1, 3, 5 e assim por diante. Então, essa interrogação aqui, ela vai ser 5 mais 5, 10 metros. Está indicado na letra B de bola. Então, você vê que num estalo você consegue fazer esse tipo de questão, rapidinho, sem ter que achar a equação, sem nada. Certo? Vamos para mais um exemplo. Esse último exemplo aqui, ele talvez seria um pouco mais agarrado de pensar nele. Mas vou mostrar para vocês aqui também. Vamos apagar isso que está aqui. Bom, esse último exemplo aqui então, ó. A igreja de São Francisco possui uma obra arquitetônica de Osmar Niemeyer localizada... Qual a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente faz quando pega uma questão de função é traçar um plano cartesiano. Eu gosto de colocar o plano cartesiano sempre aqui, ó, porque a gente não trabalha com números negativos nesse caso. Certo? Então tá ali meu plano cartesiano. Segundo passo é identificar pontos nessa parábola que você conhece tanto a coordenada x quanto a coordenada y. Aqui nós temos um deles. Esse aqui é o ponto 0, 0. Outro ponto. Lembra que a parábola ela é uma figura simétrica. Tá ok? Então, deixa eu só apagar esse 0, 0 aqui. Deixa eu só colocar essas medidas para o lado de cá também. Se do centro da parábola até aquela raiz ali tem 5 metros, para cá também vai ter 5 metros. E esse retângulo aqui tem 4, para cá também vai ter 4. Certo? Então, vamos colocar os pontos aqui. Ó. Esse primeiro aqui é o ponto 0, 0. Esse ponto aqui, ó, qual que são as coordenadas dele? O x dele aqui, você concorda que vai ser 1? Porque se isso tudo aqui é 5 até a metade e eu volto 4, essa beiradinha aqui vai sobrar para ser 1. Então, esse ponto ali é o ponto 1 e 3. Por que 3? Está indicado aqui, ó. Concorda? Qual outro ponto que a gente conhece? Esse ponto aqui. Quais são as coordenadas dele? Ele vai ser 5 mais 4, a coordenada x. 5 daqui até a metade mais 4, porque ele só vem até aqui, ó. Então, a coordenada x dele é 9 e a y é 3. E esse ponto aqui, ele é o ponto de coordenada x igual a 10 e y 0. Então, ali nós pegamos 4 pontos, ok? Eu vou escrever isso aqui numa tabela. Vamos colocar aqui essa tabela x e y. Mesmo esquema. Então, os pontos foram 0, 0, 1 e 3.
9 e 3 e o 10, 10. Apareceu uma PA aqui no X? Não apareceu. Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Só tem o 0, 1 e depois já pula lá para o 9. Então eu vou montar uma tabela indo de 0 até 10. 0, 1, 2, 3, 4 até 10 e vamos ver o que vai aparecer. Tá? Então eu vou apagar isso que eu já risquei aqui e já vou montar a minha tabela. Deixa eu arredar para cima. Opa, peraí. Acho que não vai precisar de eu apagar não. Só arredar isso aqui um pouquinho para cima vai dar certinho. Isso aqui, ó. Vamos fazer essa tabela aqui de novo. Vamos fazer de verde. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arredar mais um pouquinho. 9 e 10. Os valores que a gente tem: 0, 0, 1 e 3, 9 e 3 e 10 e 0, certo? Então, olha só, é uma função quadrática. Agora sim, a gente está chegando no modelo que a gente está mais habituado. Eu estou vendo que isso daqui agora, de 0 até 10, eu tenho uma PA. Se isso daqui é uma PA e eu estou trabalhando com a função quadrática, naturalmente isso daqui vai ser uma PA de segunda ordem. Então aqui eu tenho uma PA de segunda ordem. Vamos trabalhar então, sempre com PA de segunda ordem, a gente sempre tem que lembrar da diferença entre os termos. Então, ó, 3 menos 0 dá 3. Deixa eu colocar aqui, vamos colocar aqui os y correspondentes, que eu vou pôr umas letras só para identificar, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, A, B, C, D, E, F e G. Então, 3. Aí aqui vai ficar A menos 3, B menos A, não vou colocar nada disso, tá? E o último aqui, ó, 0 menos 3 vai dar menos 3. Olha só essa sequência que eu estou destacando aqui agora. Isso daqui é uma PA tradicional, correto? Essa PA tradicional, ela tem primeiro termo igual a 3. Ela vai ter quantos termos? Ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. O último termo dela, vou representar o AN, né, que seria o A10, é menos 3. E eu consigo descobrir, portanto, a razão dessa PA. Como é que vai ficar a razão dela? Vamos usar a equação do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Menos 3 é igual a 3 mais. Eu vou fazer direto. 10 menos 1 já vai dar 9. R. Passo 3 para lá, vai ficar menos 6. Então, 9R igual a menos 6. O R, então, vai dar menos 2 terços, já simplificando. Se eu descobrir a razão dessa sequência aqui, eu consigo fazer todos os termos dela. Eu vou fazer alguns. Então, a razão dela é menos 2 terços. Então, vai ficar 3 menos 2 terços. 3 menos 2 terços vai dar o quê? 7 terços. Fazendo direto, tá? Mas essa conta dá para você fazer ela de cabeça com certa tranquilidade. 7 terços menos 2 terços. 5 terços. 5 terços menos 2 terços. Vai ficar 3 sobre 3, que vai dar 1. 1 menos 2 terços. 1 terço. E assim por diante. Por que eu vou parar aqui? Porque eu quero saber a altura dessa igrejinha, né? Então eu quero saber o valor do y para um x igual a 5. Então só com isso daqui já basta para eu descobrir qual que é o valor do y para x igual a 5. Quanto que vai ser? 0 mais 3, 3. 3 mais 7 terços vai dar o A.
Aí depois eu vou somar com 5/3 para dar o B, vou somar para dar o C e vou somar com 1/3 para chegar no D. Eu vou fazer isso direto. Eu vou fazer essa conta aqui, ó. 0. Deixa eu destacar aqui com a cor. Pode ser com amarelo? Ó, 0 mais 3, 3. 3 mais 7/3 vai dar esse valor do A. Mas eu não preciso fazer o A, o B e o C. Eu posso pegar só o 0 mais 3 mais 7/3 mais 5/3 mais 1 mais 1/3. Se você tivesse feito 1 a 1, você também ia chegar no resultado. Eu vou fazer direto aqui. Então, o nosso D aqui, ele vai ser, vou fazer desse lado aqui, 0 mais 3 mais 7/3 mais 5/3 mais 1 mais 1/3. Quanto que vai dar isso daqui? 7/3 com 5/3. 12 sobre 3 vai dar 4. 4 com 3, 7. 8. 8 com 1/3. 8 mais 1/3 vai dar 25 sobre 3. Seria a resposta correta, então. Essa última do Enem, obviamente, ela deu muito mais trabalho do que as outras, porque as outras, a progressão já estava pronta, a PA. Então era só você pensar um pouquinho. Agora, essa daqui, a progressão não estava pronta. A gente teve que completar a progressão e fazer a análise da PA de segunda ordem. Correto? E aí, gostaram do vídeo? Se tiver gostado, coloca um like aqui embaixo, comenta, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Valeu, um abraço e até mais!